recebemos a seguinte questão: existem crianças e animais no plano espiritual? Uma pergunta com duas partes muito importantes. Poderíamos responder rapidamente que não há crianças no plano espiritual e que a questão dos animais é muito mais complexa para termos uma decisão específica. Mas vejamos com respeito às crianças. O que são crianças? Crianças, para nós, são corpos materiais em desenvolvimento. São estruturas físicas que nascem em determinado estágio e que se desenvolvem ao longo de um processo orgânico de desenvolvimento, permitindo que as faculdades do espírito, a capacidade que tem o espírito de expressar seus pensamentos, seus sentimentos, suas ideias, possam crescer e se desenvolver na medida em que esse próprio corpo físico vai se desenvolvendo. Então, uma criança não dá ao espírito encarnado todos os recursos necessários para que ele possa expressar tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele aprendeu nas diversas existências por onde passou. Então, um corpo infantil é um veículo que cria dificuldades, embaraços, e que o espírito se utiliza ao longo de um tempo, na medida em que esse veículo vai se desenvolvendo, para que ele possa fazer o melhor uso de todos os recursos espirituais que ele conquistou ao longo de suas existências. O espírito não é nem criança, nem velho, nem homem, nem mulher. Ele adquiriu experiências intelectuais, morais, conhecimentos das mais diversas áreas nas diversas existências por que passou. Isso constitui a essência do espírito, todo o conhecimento, toda a experiência adquirida. Quando ele encarna num corpo infantil, ao longo da infância, a infância cria um bloqueio para isso, que na medida em que o corpo vai se desenvolvendo, ele é capaz de expressar melhor toda a experiência, todo o conhecimento dele. Então, a infância é uma situação simplesmente física, é um corpo físico que é infantil, é um corpo físico que é um corpo físico de uma criança, um espírito não é isso. Então, no plano espiritual, não há necessidade nenhuma de termos corpos de crianças, ou espíritos com perispíritos no formato ou na construção de uma criança. Ele pode até manifestar-se como criança, aparecer como criança para um médium, ou aparecer como criança para um outro espírito, já que o perispírito adota a forma que o espírito bem deseja. Mas a aparência de criança que um espírito possa tomar não significa que ele tenha a personalidade de uma criança. As emoções de uma criança, o pensamento de uma criança, o espírito jamais perde todo o conhecimento que ele adquiriu, toda a personalidade dele conquistada ao longo das diversas existências, fica sempre com ele. Então ele não tem no perispírito esse tipo de bloqueio. O perispírito não bloqueia a expressão do espírito. Muito pelo contrário, ele é capaz de refletir todo o cabedal de experiência e de conquista dos espíritos. É por isso que os espíritos, ao longo do tempo, crescem e se desenvolvem, e o perispírito se desenvolve junto com eles. Mas é um desenvolvimento não de forma de criança para adulto, um desenvolvimento de capacidades, de sensibilidade, de percepções. Como Kardec vai dizer, o perispírito vai evoluindo em termos de estrutura material na medida que o espírito evolui também, dando ao espírito condições cada vez melhores de expressão. Estas condições que o espírito conquistou ao longo do tempo. Então não temos crianças em termos espirituais, não há perispíritos infantis, embora o espírito possa manifestar-se com esta forma. Bom, a questão dos animais é um pouco mais sofisticada. Kardec vai tratar da questão dos animais naquele capítulo admirável da obra O Livro dos Espíritos, o capítulo dos 3 reinos, onde ele vai estudar a alma dos animais. E ali Kardec vai abordar que, quando um animal morre, sua alma ou seu princípio inteligente fica num plano espiritual, num estado latente. Ele não tem uma vida ativa, uma vida de relação. Então eu não posso ter no plano espiritual um cachorro que aqui vivia na Terra, que ao morrer lá continua cachorro, interagindo com as pessoas como ele fazia na Terra. Não há animais
que vieram da terra após a morte no plano espiritual. A questão que fica é, será que não teríamos animais do próprio plano espiritual? Essa é uma questão que não é trabalhada na obra de Allan Kardec. Não conseguimos ter uma resposta satisfatória para ela. Mas quando pensamos, fazendo as nossas especulações do lado de cá, já que não temos bases para afirmar ou para negar a existência de animais próprios ao plano espiritual, podemos usar um critério mais moral para análise. Será que haveria necessidade de termos animais no plano espiritual? Qual a utilidade disso? Em geral, os animais servem para aquilo que nós chamamos de vida material, como instrumentos para a vida material. Como no plano espiritual a vida do espírito é uma vida intelecto-moral, não é uma vida grosseira material como a nossa, fica muito difícil a gente imaginar como nós teríamos necessidade dos animais no plano espiritual, ou de animais próprios ao mundo espiritual, já que animais existem como corpos físicos nos diversos planetas do universo inteiro. Então, o princípio inteligente dos animais se desenvolve, se aperfeiçoa, ocupando corpos dos animais ao longo de vários planetas, aqui na Terra e em outros mundos. Mas esses princípios inteligentes não têm ou mantêm uma vida de relação com os espíritos no plano espiritual, como os animais mantém conosco. É isso que a obra kardeciana nos coloca. Quanto à existência de outros tipos de animais que não são princípios inteligentes dos animais que vivem nos mundos, a gente não consegue ter nenhuma certeza sobre isso. Mas, na nossa especulação, eu prefiro pensar que também não há esse tipo de animais, pela absoluta incapacidade que eu tenho de imaginar uma utilidade desses animais no plano espiritual.